Olá, meu nome é Jonathan Cruz Moreira, sou doutorando em História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Brasil, e é um prazer participar da terceira Jornada Internacional Virtual de Pesquisa Científica, Sociedade, Cultura e Poder. Esta comunicação pretende apresentar o projeto de pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, com o objetivo central de investigar a tensão entre as sanções punitivas de memória que se desenvolveram no período tardo-republicano de Roma, entre os anos 133 a.C. e 44 a.C., os diferentes discursos com relação a essas sanções punitivas na memória cultural romana na primeira metade do século I a.C. Compreendemos que as referências, avaliações e reavaliações do passado relacionadas a essas sanções punitivas da memória fazem parte do mesmo conjunto de diferentes narrativas de memória existentes no contexto do desenvolvimento dessas sanções num momento conflituoso da Roma tardo-republicana. A memória possuía um papel central na sociedade romana e entre a elite dirigente era permanentemente cultivada em diferentes formas comemorativas por meio de tradições e rituais públicos, como funerais, jogos, monumentos, triunfos, além da própria escrita da história e da literatura. Para os romanos, o passado definia totalmente o presente, e esquecer-se, desconectar-se do passado, seja no nível do indivíduo ou do Estado, arriscava a perda da identidade. Daí o perigo e às vezes o apelo ao esquecimento. Além disso, a memória na sociedade romana possuía também a função de legitimar o poder constituído, conferindo aos povos romanos referências comuns ao passado, reafirmando hierarquias e consolidando na memória cultural as estruturas de poder. O cultivo e o controle da memória eram, portanto, relevante, já que a memória individual se confundia com a memória do Estado e com as referências simbólicas da própria sociedade. A partir da segunda metade do século I a.C., o consenso entre a elite dirigente de Roma se rompia à medida que se acentuava a competição por postos de comando e conquista pessoal, ao mesmo tempo que os resultados da rápida expansão pelo Mediterrâneo faziam sentir as fraturas sociais e abriam novos dilemas internos. Tais dissensões culminavam no recrudescimento das rivalidades e no emprego da violência política de maneira cada vez mais sistemática, e em formas cada vez mais sofisticadas de apagamento e ressignificação da memória daqueles considerados como inimigos do povo romano. Tais sanções consistiam no período estudado em execução sumária, negação do tradicional funeral aristocrático, a destruição de monumentos, troféus, inscrições comemorativas e o banimento de sua representação em imagens e estátuas, perseguição a aliados, confisco e venda de bens e propriedades. As sanções da memória partiam da convicção de que se podia, a partir daí, alterar as percepções da posteridade em relação ao passado. No momento dos conflitos do período, para Erich Flower, as sanções de memória foram utilizadas com o objetivo de restaurar a ordem e o controle em uma comunidade que havia perdido o seu senso de equilíbrio e coesão, sendo incapaz de encontrar mecanismos mediadores da discórdia civil. Neste contexto, se enquadram as principais questões que essa pesquisa propõe. Como a sociedade romana tardo-republicana lidava com as sanções punitivas de memória do seu passado recente? O enquadramento dos inimigos do Estado na memória cultural era homogêneo ou disputado? Partimos da hipótese de que as incertezas e conflitos do período davam também oportunidade a uma multiplicidade de narrativas independentes e que questões e incertezas do presente levavam ao questionamento de quadros estabelecidos na memória cultural por meio do sancionamento, articulado à lembrança forçada por punições exemplares, característicos da seleção de valores resultantes dessas sanções e conflitos. Antes de proceder a alguns exemplos que ilustrem as hipóteses dessa pesquisa, é necessário explicitar as concepções de memória que norteiam o trabalho. Em nossa pesquisa, adotaremos uma concepção de memória que não o compreende apenas como um produto das experiências pessoais de um indivíduo, mas como resultado de uma construção coletiva, constituída de experiências socialmente compartilhadas e que dá sentido ao presente. Para Maurice Halbach, a função primordial da memória, enquanto imagem partilhada do passado, é a de promover um laço de filiação entre os membros de um grupo, com base em seu passado coletivo,
conferindo-lhe uma ilusão de mutabilidade, ao mesmo tempo que cristaliza os valores e as acepções predominantes do grupo ao qual essas memórias se referem. A memória coletiva em Rabat encontra-se invariavelmente no indivíduo, mas é na experiência de grupo, seja este grupo uma associação, uma região ou um estado, que essas memórias individuais são organizadas, dando sentido e continuidade a um determinado grupo, selecionando e excluindo memórias a depender dos quadros elaborados no presente. Jahn e Aleida Assmann dividem o conceito de memória coletiva cunhado por Halbach no intuito de oferecer um maior rigor conceitual e diferenciar aquelas memórias consolidadas por tradições referenciais fixos, frequentemente oficiais, e a memória de curta duração, próxima dos acontecimentos, e limitada a algumas décadas e gerações pela necessidade de comunicação dos agentes diretos. Essa diferença permite pensar na memória cultural como objeto de organização muitas vezes consciente, que não possui uma difusão espontânea, mas que é cuidadosamente preparada e examinada por meio da seleção de representações do passado em leis, monumentos, discursos e tradições. Não há, nos dois conceitos de memória elaborados por Aleida e Jahn Assmann, uma separação estanque, mas um movimento dinâmico de memória comunicativa para a memória cultural em transição em vários polos. Segundo Aleida Assmann, transições políticas reforçam uma reorganização abrupta da memória, inaugurando novos sistemas de valores. As sanções punitivas de memória na Roma tardo-republicana emergiam de dissensões e reorganizações políticas traumáticas. E como se pretende demonstrar nessa pesquisa, o presente estava em contínua reavaliação do passado e das sanções punitivas de memória. Como exemplo dos casos estudados nessa pesquisa, cumpre citar o do tribuno da plebe Lúcio Apulei Saturnino, morto em 100 a.C., juntamente com seus principais apoiadores. Saturnino, a partir de 104 a.C., passou a buscar apoio de grupos da plebe urbana de Roma por meio de um conjunto de leis, tais como o oferecimento de alimentos a baixo custo e o assentamento em terras públicas. Os distúrbios causados por Lúcio Saturnino e seus aliados nas eleições de 100 a.C. levaram à aprovação de uma moção do Senado e seu apedrejamento, além das medidas pós-mortem, como o confisco, a derrubada de propriedades, a proibição do luto e a anulação de suas leis. A imagem de Saturnino foi banida. Em pelo menos duas ocasiões, por volta de 98 a.C., a exibição pública da imagem de Apulei Saturnino e a posse da imagem particular do tribuno foi punida com a pena do exílio. Saturnino foi, após a sua morte, objeto de tentativas de vingança e de reabilitação de sua imagem. De fato, além das imagens clandestinas de Saturnino, um senador de nome Caio Arabírio fora julgado tempos depois pelo seu envolvimento em sua morte. E o texto de Marco Túlio Cícero nos informa de uma veemente reação popular à citação do nome do ex-tribuno de maneira aviltante durante o julgamento. O próprio julgamento de Rabírio, em 63 a.C., quase 40 anos após a morte de Saturnino, e presumivelmente com a validade ainda presente do banimento das suas imagens, sugere a disputa das narrativas sobre as medidas de sancionamento da memória a ele aplicadas. É interessante também que a imagem de Saturnino como tribuno perigoso e sedicioso permanecia relevante no discurso político, como fica patente no já citado discurso de defesa proferido por Cícero. O processo de sancionamento da memória ganha novos formatos durante os conflitos que opuseram Lúcio Cornélio Sila e Caio Mário, bem como os aliados do último após a sua morte em 86 a.C. Caio Mário havia sido cônsul por 6 vezes, foi dotado de uma grande popularidade entre a plebe urbana, a qual lhe oferecia homenagens e honras divinas. A vitória de Sila, retomando de forma violenta a cidade de Roma, tomada de forma violenta também anteriormente por Mário, seguiu-se da derrubada de troféus e monumentos à memória de Caio Mário, substituídas por símbolos e monumentos próprios. O corpo de Caio Mário foi exumado, mutilado e lançado no rio Anio. De certo modo, a memória de Caio Mário foi banida, assim como os símbolos de suas vitórias no tecido monumental urbano. As proscrições de Sila em 82 a.C. foram um passo à frente em relação às sanções da memória. Lex Cornelia, que instituía tais proscrições, que dava base institucional à perseguição, é que garantia a imunidade daqueles que faziam cumprir as determinações da proscrição, enquanto determinava uma pena absoluta, garantindo sua eliminação definitiva da cidade.
estendendo as punições também aos descendentes dos proscritos, que perdiam parte dos seus direitos civis. Caio Mário, que não fora proscrito, posto que já estava morto quando as listas das proscrições eram expostas, teve nas décadas seguintes várias formas de reabilitação de sua memória e de seus símbolos, mesmo permanecendo seu banimento ainda em vigor. Caio Júlio César, que tinha laços de parentesco com Caio Mário, trouxe de volta seus troféus e imagens ao Capitolino, além de empreender uma consistente campanha contra os beneficiários envolvidos nas proscrições de Sila e pela restituição dos direitos dos herdeiros que permaneciam limitados. Os estudos desenvolvidos no âmbito desta pesquisa, ainda que de maneira bastante preliminar, permitem antever algumas considerações. As sanções punitivas de memória, empregadas como parte das soluções de conflitos político-militares desde 133 a.C., possuíam um duplo objetivo. Por um lado, a criação de um exemplo, imprimindo na memória cultural a advertência sobre as consequências de atitudes tidas pelos grupos vencedores dessas disputas como sediciosas. Por outro, o apagamento de certos aspectos da memória destes sancionados, por meio do banimento de troféus, destruição de casas, ou banimento do nome, por exemplo. Tais sancionamentos, no entanto, não impediam que tais personagens sancionados surgissem como parte importante do debate político, tanto como arquétipo de perigosos criminosos, quanto como políticos populares, a quem parte da elite senatorial buscava aliar sua imagem por meio da recordação e da reabilitação. Além disso, o próprio sancionamento da memória, especialmente por meio do assassinato violento e sem julgamento, não deixaria de ser tema ora de debates, ora de lamentos. Tratando especialmente dos assassinatos ocorridos após a vitória de Sila, Alison Rosenblit escreve: "Não acredito que a República Romana jamais tenha se recuperado dos traumas culturais. Por esta medida, a reformulação da identidade romana falhou manifestamente. Roma cruzou um divisor de águas de aceitabilidade e não poderia ressaltar novamente esta linha. Esse divisor de águas, causado por cada vez mais elaboradas formas de eliminação do outro e de sua existência, tanto física quanto simbólica, foi, na perspectiva desta pesquisa, um elemento relevante para a precipitação da República Romana em fins da década de 70 de Cristo, em conflitos cada vez mais incontornáveis, e na concentração de amplos poderes nas mãos de uma só pessoa, no Principado de Augusto." Obrigado.